A gente vai voltar agora para falar com Danilo Moliterno, que ao vivo traz todos os detalhes. Saiu nesse momento o boletim sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e Danilo Moliterno vem trazer para a gente as informações. Danilo. Olá novamente, Muriel, e a todos que acompanham a CNN neste sábado. Seguimos por aqui acompanhando de perto a situação do ex-presidente e temos o boletim médico diário com as atualizações sobre o seu quadro de saúde. Vou ler para a gente aqui a íntegra deste novo comunicado da sua equipe médica. Basicamente, os médicos iniciam esse comunicado indicando que o ex-presidente permanece internado em unidade de terapia intensiva, em UTI, tratando da sua infecção pulmonar. Na sequência, eles indicam que Bolsonaro evoluiu com estabilidade clínica e também teve melhora naquela função renal. Ontem a gente contou que o boletim médico trazia ali uma preocupação com a função renal de Jair Bolsonaro. Então agora a gente tem uma melhora nesse quadro. Porém, ele tem uma nova elevação nos marcadores inflamatórios. Este aqui é o ponto de preocupação desse boletim médico divulgado há instantes. Então, uma melhora na função renal, mas uma nova elevação nos marcadores inflamatórios. E aí os médicos ainda indicam que, em decorrência dessas alterações, houve uma ampliação na cobertura de antibióticos que estão sendo ministrados a Jair Bolsonaro. Ele segue, portanto, com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia motora e também respiratória, que a gente já contava que acontecia por aqui, e segue sem alta de deixar a UTI neste momento. É importante para a gente contextualizar, Muriel, a gente falar um pouquinho sobre essa questão renal e o que os médicos vêm indicando sobre isso. Basicamente, o que os médicos explicam é que existe um limiar no tratamento com antibiótico. Basicamente, os médicos precisam ministrar um antibiótico numa dose que seja autossuficiente para que ele seja eficiente em tratar o paciente, no caso Jair Bolsonaro, mas não tão alta de maneira a sobrecarregar a função renal. Então, tá aí a grande questão, a grande dificuldade dos médicos nas últimas horas. O que a gente vê, contudo, por meio desse boletim, é que houve uma melhora na questão renal, seguindo, portanto, com essa evolução, com essa estabilidade clínica de Jair Bolsonaro. Agora, a preocupação fica com relação a esses marcadores inflamatórios. A gente relembra também que o que os médicos vêm indicando é que, apesar de haver estabilidade, o quadro de Jair Bolsonaro ainda é grave. Conversei ontem com um médico da equipe de Bolsonaro que indicava que ele, por exemplo, ainda precisa receber oxigênio via um catéter nasal. Para além disso, outra notícia que traz aí algum alívio do ponto de vista da saúde de Bolsonaro é de que ele já se alimenta com uma dieta pastosa. Sempre bom a gente relembrar o quadro de saúde de Jair Bolsonaro e o porquê de ele estar internado aqui. A gente teve na madrugada de sexta-feira Jair Bolsonaro na Papudinha, onde ele cumpre pena, tendo uma série de sintomas como calafrios e vômitos. Ele foi então transferido para cá, para o DF-Star, que fica na Asa Sul, aqui em Brasília, quando ele passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com essa inflamação com essa infecção bacteriana bilateral, basicamente indicando que ele tem uma infecção em ambos os pulmões causada por bactéria. O que os médicos indicavam é que a situação mais grave estava no pulmão esquerdo de Jair Bolsonaro. E a gente fala também um pouquinho sobre a origem. O que os médicos indicam é que a origem dessa infecção de Jair Bolsonaro está nos seus problemas gastrointestinais. A gente relembra que ele tem uma recorrência de problemas com gastrite, esofagite, refluxo, e o que aconteceu? Devido ao refluxo, Jair Bolsonaro acabou levando ao pulmão parte do líquido do estômago, o que acabou gerando, portanto, esta infecção. A gente continua, portanto, atualizando cada momento do quadro de saúde de Jair Bolsonaro e também repercussões. Um último fato que vale a gente mencionar, conversei mais cedo com membros da defesa de Jair Bolsonaro que indicam que estão apenas à espera do laudo médico de Bolsonaro para ingressar com um novo pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro, que ele seja transferido da Papudinha para prisão domiciliar. Então também nessas repercussões a gente segue de olho por aqui, Muriel. Para você que está chegando agora, a gente está ao vivo com Danilo Moliterno, em frente ao hospital onde Jair Bolsonaro, o ex-presidente, segue internado na UTI. Danilo Moliterno que acaba de detalhar para a gente esse boletim que acabou de sair sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, um boletim, então, que trouxe informações importantes. E, Danilo, queria que você relembrasse para a gente, porque ontem a gente recebeu a informação no boletim de que Jair Bolsonaro teve uma piora na função renal. Agora o movimento é contrário. Jair Bolsonaro melhorou, mas ainda assim, apesar de um quadro estável, ainda apresenta atenção, ainda é considerado grave.
É isso, Muriel. Eu explicava aqui um pouquinho no que diz respeito a esse dilema dos médicos, no que diz respeito ao tratamento com antibiótico e a função renal, e o próprio filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, numa publicação que fez ontem à noite após conversar com médicos e fazer uma visita a Bolsonaro, trazia um pouquinho dessa questão. Os médicos estão preocupados com a possibilidade de o antibiótico ministrado levar a uma piora renal, porque, repito, existe esse dilema. Caso a dose do antibiótico seja muito forte, pode gerar uma sobrecarga nos rins do paciente, no caso de Jair Bolsonaro. E o que os médicos indicaram, isso é o que Carlos Bolsonaro trouxe por meio de uma publicação, de que ao fazer essa medição dos antibióticos, não usar uma dose tão alta de maneira a não sobrecarregar os rins, portanto, a gente não tem a dose máxima que poderia ser ministrada desse antibiótico, o que faz com que o quadro de Jair Bolsonaro, no que diz respeito à sua infecção respiratória, que é o quadro que trouxe ele até aqui, não evolua tão rápido. Repetindo, ele segue sem previsão de deixar a UTI. Os médicos falaram inicialmente num prazo de ao menos 7 dias, mas é claro que tudo isso vai depender da sua evolução. Perfeito. Danilo Moliterno, obrigada pelas informações. Qualquer novidade pode nos chamar e a gente volta a atualizar por aqui.